Retorna a Brasília as decisões monocráticas do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que beneficiaram empresas como a JIF e a Odebrecht, hoje a Novonor, seguem tendo uma repercussão. E a gente volta com o André Anelli. A Procuradoria-Geral da República se manifestou sobre essas decisões de Dias Toffoli. Explica pra gente essa história. Os ministros divergem, não é, André, sobre essas decisões? Exatamente isso, Tiago, uma grande divergência. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, pelo menos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal têm dúvidas sobre o despacho de Toffoli. O ministro acabou suspendendo a multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais daquele acordo de leniência do grupo JIF e determinou a investigação da organização não governamental Transparência Internacional no Brasil. A divergência entre os ministros se refere à validade de provas resultantes da Lava Jato e do uso das mensagens encontradas em celulares de procuradores, como foi o caso de Deltan Dallagnol, que era coordenador da operação. Essas conversas, que incluíam até mesmo o então juiz Sérgio Moro, hoje senador, foram publicadas depois de terem sido hackeadas, e essas publicações acabaram ficando conhecidas como a Vaza Jato. Toffoli determinou ainda que sejam analisadas as mensagens apreendidas em outra operação, na Operação Spoofing. A Procuradoria-Geral da República observou, entretanto, que não houve participação da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, à época comandada por Moro, no acordo com a JIF fechado aqui em Brasília. Ainda de acordo com o jornal Estado de São Paulo, sem a unanimidade no plenário, o mais provável agora é que Toffoli envie para a segunda turma do STF o recurso da Procuradoria-Geral da República, do procurador Paulo Gonet, argumentando que não há provas de que houve coação contra os empresários Joesley e Wesley Batista, os dois controladores do grupo JIF, que acabou sendo investigado, então, na Operação Lava Jato. Tiago. Ô André, continua com a gente. Daqui a pouco eu vou fazer uma outra pergunta. Eu quero fazer uma questão para a Dora em relação a essas decisões monocráticas. Será que isso, Dora, acaba gerando mais ainda um clima de insatisfação dentro do próprio Congresso Nacional? Eles podem pressionar para aquelas mudanças, o fim de decisões ou redução de decisões monocráticas? Sim, é mais um exemplo, né? Esse é mais um exemplo. Agora, essa questão vai ser interessantíssima da gente acompanhar, porque a Procuradoria-Geral, na pessoa do procurador Paulo Gonet, pediu ao ministro Toffoli que encaminhe ao plenário e não à turma. Só que essa decisão cabe ao Toffoli, que é relator, cuja relatoria também o Paulo Gonet está contestando. Mas, como o André Anelli muito bem pontuou, há uma divisão, não há uma certeza do Toffoli de que, levando a plenário, ele teria confirmada a decisão dele, e que na segunda turma, que é a turma a qual ele pertence, seria mais fácil. Você vê, se o Toffoli tivesse, ou melhor, se ele tiver, porque ainda não é certo se ele vai encaminhar para o plenário ou para a turma, apenas improvável que ele mande para o plenário. Se ele tiver segurança de que a decisão dele está muito bem embasada, não haveria por que ele não encaminhar para o plenário, que seria o mais correto, na minha opinião.